Pai. Sei que muitos não estão podendo nesse momento, mas a nossa palavra tem sido sempre que o povo continue orando, clamando a Deus, fazendo os cultos no lares, porque é um momento que a igreja tem que buscar o Senhor. Nos momentos de dificuldade é que a igreja cresce. A igreja nunca cresceu na bonança, a igreja sempre cresceu nos momentos de dificuldade. Quanto mais dificuldade, mais a igreja crescia, mas porque os homens e mulheres eles tinham um compromisso com a oração, compromisso em se conectar com Deus. Estamos aqui nessa manhã para fazer isso, né? Um pouquinho aqui da igreja, mas estamos aqui. Salmo 46, verso de número 1, eu sempre me apeguei a essa palavra da nossa confiança em Deus. Então esse salmo para mim ele anda comigo o tempo todo. Salmo 46, verso de número 1, que diz assim a poderosa palavra de Deus, né? Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso, não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os escudos com fogo. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Amém? Podeis assentar. A gente vai ser bem breve nessa manhã. Vamos se ater só no versículo 1, para a gente não se estender muito, não é isso? Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Algumas versões dizem que é o socorro bem presente na hora da angústia. Amados, vocês veem em televisão, vocês sabem o que é refugiado, não sabe? Refugiado é quando a gente vê lá, que principalmente naqueles países da Europa, o povo ele está sendo perseguido, aquele país está em recessão, e eles têm que sair do país deles e ir para outro país, se refugiar em outro país. Ou porque tem fome no país dele, não está tendo comida, está tendo algum problema, estão sendo perseguidos por causa da religião. São vários problemas. Aí o que eles fazem? Eles se refugiam em outro país. Aqui no nosso país aconteceu isso também. Se vocês forem lembrar aí há pouco tempo, os venezuelanos, eles saíram do país dele porque estava uma recessão tremenda, que não tinha comida, eles estavam morrendo. Todo o que eles fizeram? Invadiram os outros países da América do Sul, inclusive o Brasil, para se refugiar. Ou seja, procurar algo que os sustentasse, que os mantesse de pé e que não os levasse à morte. Agora aqui o salmista está dizendo que Deus é o nosso refúgio. Ou seja, quando não há mais expectativas de nós sermos sustentados por algo, quando estamos sendo perseguidos, quando estamos sendo ameaçados de morte, todas as aflições que podem vir sobre a nossa vida e a gente tem que correr para algum lugar, a palavra de Deus diz que Ele é o nosso refúgio. Não é isso? Lá os turcos, eles partem para Portugal, eles partem para a Itália, eles partem para a Inglaterra procurando refúgio. Os venezuelanos passam fome lá porque a recessão, eles correm para o Brasil. E nós, cristãos que seguimos a Deus,
Quando nós nos vimos no momento de dificuldade, a gente vai se refugiar em quem? Em Deus. Porque Ele é o nosso refúgio. Então, no momento de dificuldade, você vai correr para onde? Vai correr para cá? Vai correr para lá? Não. Os nossos olhos têm que estar postos em Deus. Deus é a nossa, como nós lemos aqui, é a torre segura. Ou seja, não vai cair. Ele vai nos guardar. E além de ser o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Aí, professor Marcelo aqui, o pastor Marcelo, ele é professor e ele lembra das fortalezas. Vocês já foram lá no Forte de Copacabana? Lá na Bahia tem aquele forte, né? Ali na Praia do Flamengo tem um forte. O que significa o forte? O forte é aquele lugar, né, onde vai ter ali um escudo bem grande de concreto, para que quando vier os inimigos, aquele povo ele esteja ali naquele forte, numa posição privilegiada para lutar contra os inimigos e não deixar que eles entrem, tomem posse da terra, guerreiem, matem e levem os despojos, aí como lá na antiguidade. Então, existiam os fortes, né? Como existem no Brasil ainda, como existem em qualquer parte do mundo. Mas essa palavra está dizendo que a nossa fortaleza também é quem? É Deus. Deus é o nosso escudo. Deus é aquele que nos protege, que nos guarda. A palavra de Deus diz que se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Ou seja, pode fazer o que for, pode correr para onde for, pode ir para entrar numa caverna, mas se o Senhor não guardar, em vão, tudo isso é em vão. Então, em primeiro lugar, é sempre na nossa vida, o nosso refúgio, a nossa fortaleza é no Senhor, o nosso Deus, que fez os céus e a terra e tudo o que aqui está. Né? O Senhor, Ele vai provar o seu povo em algum momento. Se você lê a Bíblia, a gente que lê a Bíblia, a gente vê aqui em todo momento da existência humana, Deus sempre permitia que algo acontecesse. Algo às vezes, né? Para quê? Para que seja forjado a nossa fé, seja forjado, né, o caráter cristão dentro de nós. Como já falamos, no momento de dificuldade há o crescimento. No momento de angústia, né, nasce ali o adorador, o verdadeiro adorador, aquele que tem os seus olhos fixados em Deus. E eu sempre falo, amados, não espero nenhuma melhoria mundana. Porque se a gente esperar que vai ter paz, vai ter tranquilidade, as pessoas com a vida como está, com o mundo como está, já estão arraizadas nas coisas do mundo, já amam mais o mundo do que a Deus. Imagine se o mundo for uma paz, for uma tranquilidade. Aí é que o pessoal vai se agarrar mesmo nas coisas terrenas. Então, a cada dia que passe, não que ninguém vos engane, vai piorar, as coisas vão piorar, as coisas do mundo vão piorar. Mas Deus, Ele vai sempre ser o nosso refrigério. Deus, Ele vai sempre estar, sustentando o seu povo. Aqueles que confiam nele, aqueles que colocam a sua esperança nele. Nós nunca vamos ser abalados, né? Lá em Salmos 37 vai dizer, nunca vi um justo a mendigar um pão ficar desamparado. O justo, ele vive pela fé. Então Deus não vai desamparar o justo, aquele que crê nele, aquele que busca ele o tempo todo. Nós somos justos, somos falhos, somos pecadores, falamos muitas coisas às vezes que não devemos falar, fazemos aquilo que não deveríamos fazer. Somos necessitados da graça de Deus a todo momento, mas as misericórdias do Senhor, elas são a causa de nós não sermos consumidos, elas se renovam a cada manhã. Então, busquemos sempre essa presença de Deus na nossa casa, na nossa vida, no nosso lar. Não deixe que nada venha nos abalar. Irmã Ana, receita de bolo aí para a senhora. 1 Pedro 5:7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Então, é a palavra de Deus que nos garante a vitória. Somos vitoriosos, somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus através desta palavra, porque a palavra de Deus, ela é o quê?
Ele é lâmpada para os nossos pés, é luz que ilumina o nosso caminho. Então, quando a gente se pauta a nossa vida conforme está aqui os ensinamentos de Deus, pode estar caindo o mundo sobre os nossos lados, mas a gente vai estar sempre ali alicerçado e conectado com Deus e vai ter sempre a certeza de que Ele está no controle da nossa vida. E Ele está no controle da nossa vida. Não tem jeito, tudo provém dEle. É isso? Não vai acontecer nada se que antes Ele dê o ok. Vocês lembram da história de Jó? Lembra-se? Satanás queria fazer acontecer, mas Deus, vai até aqui você faz, ou até aqui você vai, daqui para lá não. Deus tem o controle de tudo da nossa vida. Não adianta, o pastor Marcelo sempre fala que não adianta a gente querer acrescentar, a Bíblia vai dizer acrescentar um côvado que seja a nossa vida, porque a gente não vai conseguir, nós não temos poder nenhum. Deus está mostrando para cada um de nós, vocês são vulneráveis. Vocês dependem de mim, do meu haja. Se eu não for sobre a vida de vocês, a vida de vocês é como diz lá em Tiago, é um sopro. Ora existindo, é um vapor, que diz lá no livro de Tiago, ora existimos, ora não existimos. Se nós nascemos foi porque assim aprove o Senhor. Se nós vivemos, assim aprove o Senhor. Quando chegar o nosso momento de partir, com certeza, aprove ser Deus, Ele vai dar o veredito. Então, a nossa crença ela tem que estar sempre pautada no Senhor. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. A palavra diz ainda mais que Ele é o socorro bem presente. Ou seja, Ele nunca vai falhar. No momento que a gente precisar, Ele é bem presente. Ali Ele não está dizendo, Ele vai faltar, Ele vai chegar atrasado. Deus nunca chega atrasado. Ele é o socorro bem presente, ou seja, a todo momento, na nossa angústia, na nossa dor, na nossa aflição, Ele está sempre conosco. A Bíblia diz que Deus nunca dorme. Deus, Ele trabalha até no silêncio a nosso favor. Desde a antiguidade não se viu, nem com os olhos se ouviu, um Deus que trabalha a favor daqueles que nele esperam, e nós esperamos em Cristo Jesus. A nossa fortaleza, a nossa força vem do Senhor. Esse corpo aqui, ele é muito vulnerável. Os nossos corpos são vulneráveis. Se não fosse o Senhor, não estaríamos de pé. Se não fosse o Senhor, não estaríamos aqui, não estaríamos, com fôlego de vida. Nós acordamos essa manhã e respiramos, sabe por quê? Porque Deus assim o permitiu. Lá em Salmos, Salmo 3:5, Acordei, e levantei, porque o Senhor me sustentou até no meu sono. Pastor, tenho orado continuamente por a vida de cada um de vocês, desta igreja, tenho orado, pedindo para que Deus sustente cada casa, cada lar, cada família. Essa manhã, a Patrícia estava até dormindo, eu acordei, eu não sabia nem que horas eram, mas se eu acordei assim na noite, do nada, eu falei assim, Senhor quer falar comigo, e já fui lá, tive um período de oração, acredito eu que devia ser umas quase 5 horas quando eu acordei, e quando eu parei de orar, fui ver que horas eram, fui no banheiro, fui beber água, fui ver que horas eram, falei, meu Deus, 5:06, e estava escuro ainda, aí eu falei, agora também não vou voltar para dormir mais não. Aí eu lembrei que a Patrícia tinha marcado para ir no monte com a irmã Cândida, aí eu fiz o café, aí ali em espírito de oração acordei ela, fomos para o monte, continuamos em oração no monte, voltamos para cá, para a casa do Senhor. Então a nossa vida tem que ser assim, espírito de oração, porque quando a gente está em oração com o Senhor, Ele, nos direciona a fazer aquilo que está dentro da vontade dEle. Então é buscar o Senhor. A palavra de Deus lá em Isaías 55:6, busque o Senhor enquanto Ele está perto. Clame a Deus enquanto Ele ainda está escutando. Está lá a palavra de Deus. E lá em Isaías 57, Deus, ele se alegra com um coração contristado. Ele não rejeitará um coração contristado. Tudo isso é palavra de Deus. Aleluia. Tudo isso é fortalecimento espiritual para a nossa vida, para a gente, lutar. E não lutar para perder, não, lutar para vencer.
Porque se o Senhor estiver conosco, o Deus dos deuses, o Rei dos reis, que nunca perdeu uma batalha, se Ele for conosco, você acha que nós vamos perder? Claro que não. Se Ele está conosco é porque nós vamos vencer. Ele nunca perdeu uma batalha. E se a gente está no mesmo exército que Ele, e Ele é o cabeça, Ele vai na frente, pode ter certeza que a vitória é garantida. A palavra de Deus garante a nossa vitória. Que a gente se apegue na palavra de Deus, que a gente se apegue, sabe, em oração, em buscar, em clamar. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glória a Deus. É bíblico, é bíblico. Eu sei que muitas das vezes a gente teme, nós não somos fortaleza, ninguém é fortaleza. A gente tem os nossos temores, sim, a gente, sabe, a gente é ser humano, mas eu não posso ficar parado no temor, no terror. Josafá, eu já falei aqui por outras vezes, Josafá, quando viu os exércitos, tudo dos povos inimigos vindo e cercar Judá, a palavra de Deus está lá em 2 Crônicas 20, que Josafá, ele temeu. Nós somos iguais a Josafá, temeu, mas ponto. A partir desse ponto veio, Josafá conclamou o povo para jejuar e para orar. E aquele povo na congregação se uniu, fortaleceu a sua fé, aquela oração chegou no trono da graça de Deus, Deus levanta uma congregação chamada Jaziel, e Jaziel, olha, essa batalha, Deus manda dizer que essa batalha não é de vocês, essa batalha é dele, está no controle dele, fiquem calmos, tranquilos, e vocês verão o que Deus vai fazer. Aleluia. E o povo que estava ali, unido, unânime, em comunhão, clamando ao Senhor, o povo aceitou aquela palavra, e logo na frente a gente vai ver na palavra de Deus que aquelas 3 nações que estavam vindo contra Judá, elas se encontraram no meio do caminho, se mataram todas, não veio mais ninguém atacar Judá foi lá só para quê? Recolher os despojos. É assim na nossa vida. A gente tem que confiar em Deus. A gente vê grandes exemplos na Bíblia, Ezequias, sabe, Senaqueribe vindo, a cada momento se levanta, né? Davi, o gigante Golias, a cada momento, amados, levanta um gigante contra a nossa vida, a cada momento vem uma adversidade contra a nossa vida, e até você morrer, até Deus nos levar, ou Ele voltar, vai acontecer assim. Não pense nós que nós vamos viver uma vida tranquila, não. Jesus, ele não enganou ninguém. Jesus, ele falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, vós também podeis vencer. Então, o que nós estamos passando agora é mais uma aflição, a qual Jesus falou que nós iríamos passar. Mas ele falou o quê? Tende bom ânimo. Tende bom ânimo. O que é bom ânimo? É estar animado, né? Animado, alegre, feliz, não murmurante, não reclamante, não com falta de fé, não com falta de ousadia da igreja do Senhor. Então, fortalecei-vos do Senhor, igreja, fortalecei-vos do Senhor e do seu grande poder. Use a oração, use as armas que Deus tem colocado, as armas da nossa milícia. É isso? Pastor Marcelo sempre fala. A arma que está aqui, é oração, é jejum e a palavra. É oração, é jejum e a palavra. Isso fortalece a nossa fé. Mesmo a gente sendo, sabe, limitado, pecador, falho, mas Deus, ele nos sustenta na medida com que nós buscamos Ele. Através do quê? Da oração, do jejum e da palavra. E assim a gente vai o quê? De fé em fé, de glória em glória, subindo. De fé em fé, de glória em glória, sabe? Nos aproximando de Deus nesse tempo presente. Que assim seja nas nossas vidas. Que assim seja, sabe? Na sua casa, no seu lar, na sua família. Estamos vivendo um grande tempo de apostasia. E lá em Mateus 24, vocês leiam lá, Mateus 24, porque tudo que está escrito lá, se você for analisar, está acontecendo nesse tempo agora. Então isso nos dá, sabe, aquela chama no nosso coração de que, opa, Jesus está voltando. Jesus está voltando.
rumores de guerra, nação contra nação, filho contra pai, pai contra filho, sinais estão acontecendo, terremotos, pestes, é o início das dores, e isso vai nos mostrar para quem está atento que Jesus está próximo de voltar. E aí, Jesus volta agora nesse tempo, as pessoas estão apóstatas, longe de Cristo, ok? Não vou nem falar longe da igreja não, mas longe de Cristo, que é o pior. E aí? Vai valer a pena? Para valer a pena, amados, a gente tem que fazer igual o Paulo, sabe? A linha de chegar na linha de chegada. Não adianta nada correr 10 quilômetros, igual eu sempre falo aqui, correr 10 quilômetros, está em primeiro, está em segundo, está em terceiro, que seja, até o 9.500. E faltar 500 metros e eu não chegar ao meu foco, ao meu destino, ao meu objetivo, que é o quê? A salvação. E vão ser salvos o quê? Aqueles que passarem a fita, cumprirem todo o seu ministério, cumprirem tudo aquilo, todas as etapas que Deus ele planejou para as nossas vidas. E o inimigo das nossas almas, quando está escrito lá em Apocalipse 12, está escrito Apocalipse 12, pode ver lá, o inimigo das nossas almas, Satanás, a serpente que veio do alto mar, ele sabe que falta pouco tempo para ele. Então ele está o quê? Como um leão rugindo, querendo tragar quem está o quê? Quem está disperso. O mundo jaz no maligno, quem está lá fora já está. Quem não é de Cristo, quem não aceita Cristo, a palavra de Deus diz que já está condenado. Não tem jeito, mas infelizmente tem pessoas que estão dentro da igreja e ainda não estão se atentando a isso. Não estão se atentando que o momento é de seriedade, o momento é de compromisso, o momento é de oração, o momento é de jejum, o momento é de palavra, é se consagrar, se santificar a cada dia mais. Às vezes a gente fala muito, aí deveríamos fechar a nossa boca e dobrar o nosso joelho, é isso que Deus quer. Deus não quer juízes na face da terra, o juiz vai vir daqui a pouco com a espada na mão, que é Cristo Jesus. Deus quer, fecha a sua boca, dobra o seu joelho e clama a Ele, que Ele vai fazer a obra na nossa vida e vai continuar nos sustentando, assim como Ele projetou para as nossas vidas. Então, amados, para a gente fechar nessa manhã, coloque esse versículo aí no seu coração. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. É o socorro bem presente na hora da angústia. Amém? E que assim Deus continue sustentando as nossas casas, os nossos lares, as nossas famílias, a nossa fé, principalmente a nossa fé, a nossa vontade, sabe, de estar ali como instrumento de Deus nesse tempo, para ser utilizado para Ele. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Agradeço a oportunidade, irmã Cândida. Deus vai te guiar com suas fortes mãos. Pode descansar na tribulação. Aleluia, Deus. Seja a tua vida livre de pesar, em tristeza e vida, Deus vai te guiar.